Vamos então dar início à leitura. Já abriu sua Bíblia? Já acessou seu smartphone? Faremos aqui então a leitura do texto, tá ok? Vamos lá. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Guarda essa palavra na sua cabeça, vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Um dos selos foram abertos, o cavalo foi chamado, o cavalo era branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Versículo 1. Versículo 2. Cavalo branco. Quem estava sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Amados, sobre esse versículo, esse é o versículo mais difícil, talvez, do livro do Apocalipse. Existe grande divergência a respeito da introdução, a respeito desse primeiro selo. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Quem é esse cavaleiro branco, esse cavalo branco, irmãos? Não tenho dúvida de quem é. Não tem, e a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. A própria Bíblia vai dar sinais de quem é. Não precisa buscar a teoria de conspiração. Não. Então vou fazer um breve estudo com você a respeito do cavalo branco e vou citar nomes de alguns teólogos e estudiosos que divergem dessa passagem. Ok? Vamos lá então, sobre o versículo. Eles dizem que é o texto mais difícil de se interpretar por conta de quem é esse cavaleiro. Alguns historiadores dizem que esse cavaleiro é o anticristo e outros dizem que é o próprio Jesus Cristo. E tem algumas linhas que interpretam que esse cavalo branco ou cavaleiro é o evangelho. Ok? O anticristo ou o próprio Cristo? Pergunta para você, quem você acha que é o cavaleiro do cavalo branco? E por que seria o anticristo e por que seria Cristo? O que você acha? Hein? Então vamos lá. Quem é esse cavaleiro branco? Vamos a 4 possibilidades. Vou falar sobre 4 possibilidades com você de quem é. O primeiro comentarista aqui é um alemão. Ele diz que esse cavalo e seu cavaleiro é o anticristo. Ele afirma. Não quis botar o nome dele aqui. Se você pesquisar, você vai achar. Sua tese utilizada para interpretar é que o Apocalipse usa de figuras idênticas, o que nós na teologia chamamos de tipo ou antitipo, né? Para interpretar algumas pessoas, objetos ou cidades, como, por exemplo, o que é um tipo? José do Egito é tipo de Cristo. Cristo é tipo de Jesus, porque também foi vendido, foi levado. As 2 mulheres do Apocalipse, por exemplo, uma é a igreja verdadeira, a santa, e a outra é a grande meretriz. 2 igrejas diferentes, 2 figuras semelhantes, mas porém diferentes, né? Cristo e o anticristo, por exemplo, é um contraste, né? O anticristo será um imitador. Aqui a gente já pode ter noção do que a gente está falando. Quem é esse cavaleiro? O anticristo é um imitador, será um imitador de Jesus. Fará prodígios, será aceito pelos judeus como Messias. O anticristo vai ser aceito. Por quê? Porque ele é semelhante a Cristo. Ele vai imitar, vai ser um imitador de Cristo. Ou seja, o anticristo aqui é uma inocência figura do cordeiro como vencedor irresistível, que vai ganhar a batalha sobre a igreja. Outra interpretação que vemos, ou que eles fazem, é que a ordem dada a esse cavaleiro aqui vem do próprio cordeiro, e é o cordeiro que faz com que ele saia da obscuridade e se revele como um terrível lobo. Eu não concordo de forma alguma com essa interpretação, e vou explicar depois por quê. Tá? Então esse outro intérprete diz que se Jesus estava abrindo o selo, ele não poderia ser o cavaleiro. Então tem que ser o anticristo, na visão desse teólogo, né? Segunda possibilidade é a interpretação de William Buckley. Eu gosto de muita coisa de William Buckley, mas eu discordo dele aqui nessa interpretação. Ele diz que o cavaleiro branco é referência do poder bélico, militar, que conquista o mundo, e o arco aqui, na visão dele, significa poderio militar. É uma arma, né? Porque o arco é uma arma.
a arma de guerra daquela época, trazendo uma falsa paz em suas vitórias. E logo uma grande tragédia sobre a terra. E ele concorda aqui com o primeiro intérprete alemão. Vamos à terceira possibilidade. Também discordo dessa interpretação. Terceira possibilidade, na interpretação de George Leite, diz que esse cavalo branco e seu cavaleiro é o evangelho do Senhor Jesus, que sai pelo mundo com seu arco vencendo e para vencer. Que o evangelho, mesmo na perseguição, venceu. Lá no primeiro século ele se manteve vivo e está vivo até hoje através de nós na Bíblia. A Bíblia é o evangelho pregado e vem sendo pregado até os dias de hoje. Então, ninguém poderia destruir. Por isso, esse cavalo saiu para vencer e foi vitorioso. E que ninguém poderia deter a pregação do evangelho. O cristianismo venceu sobre os impérios romanos e sobre os imperadores e vem vencendo até o dia de hoje. Aqui vemos uma outra interpretação. Aqui ele já não fala que o cavaleiro branco é o anticristo. Não. Aqui ele já está dizendo que o cavaleiro branco é um evangelho que não seria morto, não acabaria. Ele continuaria ao longo do tempo, das épocas. Então ele fala que aqui, por ter sofrido tanta perseguição do povo, esse cavaleiro venceu porque era o evangelho de Cristo. Então ele considera essa figura do cavalo branco e o cavaleiro como se fosse o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E aqui ainda tem uma outra interpretação, a quarta e a última possibilidade, que é a possibilidade que eu creio e que eu vou defender, e eu vou explicar para você por quê, que não é o evangelho e não é o anticristo esse primeiro cavaleiro. O cavalo branco não é nenhum dos dois. Na interpretação que eu uso, conforme eu tinha dito para vocês, eu não posso deixar de dar créditos, porque nós precisamos dos teólogos, nós lemos muito, tiramos muita coisa boa dos teólogos, assim como eu sou um também. A gente faz uma exegese, uma hermenêutica, a gente estuda muito para a gente conseguir compreender. E o Espírito Santo, é claro, é quem revela. Então, através dessa revelação, William Hendriksen, é a posição que eu acredito, ele entende que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Por quê? Vamos lá, alguns vestígios para que você saiba por que essa interpretação é a mais coerente, é a mais correta. Primeiro, porque quando o cavalo branco parte, o cavalo vermelho logo sai atrás. O cavalo vermelho é símbolo de guerra, nós vamos falar sobre ele. Ou seja, onde Jesus chega com a vitória, com a sua palavra, a perseguição também chega a Cristo e a sua igreja. Onde existe pregação do evangelho, após a pregação do evangelho existe perseguição. Sempre foi assim na história. Pregou o evangelho, tem perseguição. Segunda posição, porque as expressões usadas não podiam ser aplicadas ao anticristo. Cavalo branco tendo uma coroa vencendo e para vencer, jamais poderia ser utilizado como uma pessoa do anticristo. Uma pessoa obscura, suja, uma pessoa maligna. Então não poderia aqui o cavalo branco ter uma coroa vencendo. Ele venceu o quê? Então não poderia vencer nada. Não poderia ser usado como uma pessoa do anticristo. Vejamos alguns exemplos também. Aqui a gente já está entrando na exegese. Entramos na exegese para poder trazer para que vocês possam já pegar mastigado e entender que não pode ser a pessoa do anticristo. Primeiro, Apocalipse capítulo 1 e 14 fala dos cabelos brancos do Senhor Jesus. Branco era o Senhor Jesus. Prêmio da pedra branca para os vencedores. Apocalipse 2, 17. Olha só, pedra branca. Roupas brancas para os que vencerem em Apocalipse 3, 5. Uma nuvem branca, Jesus voltando. Lembra quando eu falei que ele subiu, ascendeu nas nuvens, branca, e o próprio anjo falou que ele voltaria da mesma forma? Aqui, ó, uma nuvem branca, Jesus voltando em Apocalipse 14, 14. Branca, cavalo branco e vitorioso na vinda do Senhor Jesus, quando nós lemos Apocalipse 19, 14. Ou seja, trono branco também, Apocalipse 20, 11. Estabelecendo onde Deus se assenta. Era um trono branco onde Jesus se assentava. Ele saiu vencendo e para vencer. Portanto, esse cavaleiro, creio eu, ser o próprio Senhor Jesus. Tem muitos textos, até dentro do próprio Apocalipse, apontando a cor branca, a coroa. A única pessoa que se enquadra nesse quesito aqui é o próprio Senhor Jesus. Essas expressões não podem ser aplicadas ao anticristo, nem mesmo ao diabo, até porque não existe juízo atrelado a esse cavaleiro branco. Duvida? Olha o que está escrito em Apocalipse 19, versículo 11
ao 16, sobre a segunda vinda de Jesus. Aqui para matar a dúvida que esse cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus. Versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Aqui está falando da volta de Jesus. Texto inicial falando da ascensão de Jesus. O anjo fala que ele voltaria da mesma forma. Então aqui já está falando da volta do Senhor Jesus, da segunda vinda. Ó, e vi um céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus, voltando, num cavalo branco. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Como pode ser o anticristo o evangelho, irmãos? Interpretação incorreta da Bíblia. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só aqui. Não é a figura do Senhor Jesus, falando da segunda vinda de Jesus? Não é a mesma pessoa que você vê no primeiro selo, o cavaleiro branco aqui? Então é Jesus. Versículo 15. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Olha só, da sua boca sabia, falando do juízo de Deus. Da própria boca do Senhor Jesus sairia para ferir com elas as nações. E ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus do Todo-Poderoso. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O primeiro cavaleiro aqui é o próprio Senhor Jesus. E não temos nenhuma dúvida a respeito disso. E se ainda resta alguma dúvida para você que o cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus, analise depois com calma o texto que eu vou deixar para vocês citado aqui. Análise da palavra venci. O cavaleiro vem, é chamado por um dos seres viventes, que era um querubim, próximo do trono de Deus. Mentaliza aquela imagem da outra aula na sua cabeça, do trono de Deus. E faça essa análise, esse estudo sobre a palavra venci, que é dita aqui no primeiro e o segundo versículo. Leia depois João 16, 33, leia Apocalipse 3, 21, Apocalipse 5, 5, Apocalipse 6, 2, Apocalipse 19, 11 e tire suas próprias conclusões. Se você ainda tem dúvida que o cavaleiro branco e o cavaleiro, aliás, o cavalo branco e o cavaleiro que estava ali representando no primeiro selo era Jesus, você vai matar então as suas dúvidas ainda. Se tem alguma dúvida ainda, se você ainda acredita que é o anticristo, leia esse texto e tire aí a sua própria conclusão, ok? Vamos lá.